Olá, boa noite. Bem-vindos. Passos para a realização do Censo Geral da População e Habitação. A Comissão Multissetorial encarregue pela organização do processo trabalhou hoje no município de Talatona, aqui em Luanda. Segundo a Comissão, continuam os trabalhos de atualização da malha cartográfica pelo país e até ao momento já foram cumpridos a uma escala de 87%, mas Luanda continua a ser a província que registra mais atrasos. O país vai mobilizar mais de 90 mil agentes para a realização do Censo Geral da População previsto para o dia 19 de julho deste ano. Nesta altura, decorre o processo de atualização cartográfica em todo o país, que se encontra em 87%. A província de Luanda, em particular, tem a atualização cartográfica a ritmo vagaroso, mas, de acordo com o INE, esta é uma situação que ficou ultrapassada. A província de Luanda está com uma taxa acima de 65%, o que de alguma forma nos conforta. E viemos aqui junto ao município de Talatona, porque era um município que até então não tínhamos as equipas a trabalhar. Temos as equipas a trabalhar nos demais municípios da província de Luanda, e o município de Talatona, como disse, até então não tinha equipa a trabalhar. Colocamos rapidamente à disposição, a nível dessa localidade, mais de 24 cartógrafos. Portanto, prevemos recrutar a nível de todo o território nacional cerca de 92 mil agentes para, juntos dos agregados familiares, a 19 de julho, darem início ao processo de entrevistas. Tivemos ainda bem pouco tempo aqui a falar na sala que é necessário termos nessas equipas de trabalho pessoas que de facto conhecem o município, moradores, que é para não termos dificuldade depois no trabalho que vamos fazer. Penso eu que essas equipas depois serão mais alargadas, mas o número que temos agora, penso, é suficiente que é para fazermos o trabalho. A atualização cartográfica consiste no alinhamento de informações e catalogar secções e bairros de determinada província que deverão auxiliar no processo censitário em todo o país. Luanda contará com cerca de 23 mil secções. Temos províncias que já finalizaram o trabalho, nomeadamente a província de Cabinda, a Kwanza Norte, a província do Bengo, a província do Kwanza Sul, e há outras que estão em véspera de chegar ao seu termo. Porque ali onde sairá o número de secções que nós vamos precisar para podermos ter mais ou menos uma noção quantas secções teremos na província de Luanda, que no levantamento dos dados do censo, estas secções serão visitadas da ponta e a outra. O Executivo angolano disponibilizou no OGE deste ano cerca de 30 mil milhões de kwanzas para cobrir as despesas relacionadas com a preparação do censo previsto para o dia 19 de julho de 2024. Notícias no Girassol Jornal, outros destaques: problemática do atendimento humanizado no setor da saúde, reflexões que marcam a 13ª edição do Café Cipra, em Luanda. Veja também o quadro atual da segurança pública no país. Preocupação face aos números no índice de criminalidade. New Space África, Luanda é a partir de hoje palco do maior evento espacial do continente. Estão em Angola mais de 40 países. Consumidores que não pagam a água que consomem na província da Huila. A dívida com a empresa pública de distribuição ronda os 1.000 milhões de kwanzas. Subsídio de isolamento, reações da classe de profissionais no AMBO sobre o incentivo criado pelo Executivo. Férias para as crianças. Os pais em Luanda falam sobre a necessidade de mais espaços infantis de lazer. Juventude Força Motriz, nesta edição, o diálogo sobre o dever de amar Angola, o país de todos nós. Tem também a atualidade internacional e as novidades do desporto dentro e fora de Angola. Também serão destaque. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. A velocidade do tempo. Superações históricas. Gostaria de ter um intercâmbio profundo com a senhora para o futuro desenvolvimento das gerações futuras. No country more important than Angola. Em África, nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas.
A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Já no ar outra vez, boa noite. Esta segunda-feira foi de mais um debate aqui na TV Girassol com análises voltadas para a situação da segurança pública no país. O quadro atual é considerado estável pelas autoridades, apesar dos números no índice de criminalidade. Luanda é a província onde a preocupação é bem maior. Só no primeiro trimestre deste ano foram registrados em todo o território nacional mais de 100 crimes informáticos, entre burlas, extorsão e falsa identidade. Os números são da Direção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, do SIC, Serviço de Investigação Criminal, que admite haver um aumento se comparado aos primeiros 3 meses de 2023. Onde se subscrevem os crimes dos falsos perfis e então dizer que no primeiro trimestre de 2023 nós tivemos 68 casos e no primeiro trimestre de 2024 nós tivemos 20 casos para a burla informática, onde no primeiro trimestre de 2023 nós tivemos 110 casos, onde foram defraudados 6 milhões de kwanzas, e no primeiro trimestre de 2024 nós tivemos 122 casos. De seguida temos os crimes de extorsão. Dizer que a grande preocupação aqui são os crimes de burla, ok? Porque, como nós podemos ver, nós estamos em 110 casos em 2023 e 122 casos em 2024. É preocupante. Durante a sua participação no debate, o chefe do Departamento de Análise e Inteligência do CISP referiu que a estruturação das ruas por vezes atrapalha a ação das forças da ordem. Por outro lado, garantiu estar em curso a segunda fase do projeto de expansão dos centros de vigilância pública. A própria toponímia de Luanda em algumas circunscrições dificultam bastante uma intervenção oportuna e célere da própria polícia. Que para além de Luanda temos em estado operacional a província do Ambo, a província da Huila, a província de Benguela, e a segunda fase está em plena execução, foi lançada agora a pedra, mas esses 4 que citei já estão em pleno estado operacional. Segundo números avançados recentemente pelo secretário de Estado para o Interior, José Paulino Cunha, os dados da criminalidade em Angola revelam taxas relativamente baixas, na ordem dos 205 crimes por 100 mil habitantes, com uma média de 185 crimes de tipologia diversa. Para esta psicóloga, a estabilidade da segurança pública depende de um esforço de todos. A responsabilidade da segurança pública é de todos nós. Desde aquele que coloca a câmara e que só acha que deve se proteger e não deve proteger os demais vizinhos. Desde aquele que anda na rua embriagado e acha que nada vai acontecer. Todos somos responsáveis. O SIC admite também que o crime organizado começa a ser cada vez mais uma realidade presente em Angola, principalmente no capítulo do tráfico de drogas. Tendo em conta o desenvolvimento que o país vai tendo, é natural que várias tipicidades criminais que outrora não tínhamos comecem a vir para o nosso país, como falou, a questão do crime organizado. No entanto, e devo aqui referir que há essa preocupação do Ministério do Interior e do Serviço de Investigação Criminal. Está lançada a edição 2024 da Conferência New Space África, o maior evento espacial do continente, que decorre até o próximo dia 5 deste mês. E com foco em fortalecer caminhos e estabelecer relações no domínio da indústria espacial e de satélites de África. Estão reunidos em Luanda mais de 40 países. A indústria espacial ainda é um setor em crescimento em África, com um particular destaque para Angola, que faz parte da lista dos 4 países africanos que detêm do seu próprio satélite. Os que operam no setor apontam os desafios. A indústria espacial requer muitos jovens com intenção,
com curiosidade e com vontade de aprender. Eu acredito que se localmente nós investirmos em criar programas sociais, programas educacionais, acadêmicos, que facilitam o adquirir o conhecimento espacial, haveria muito mais jovens envolvidos na indústria espacial, vamos dizer só angolana, mas também temos que ser realistas que hoje em dia no nosso currículo acadêmico ainda não temos cursos conectados ao espaço, mas é tudo um processo, tudo leva tempo e acredito que havemos de chegar lá. Outra oportunidade para a difusão da indústria espacial angolana é a parceria entre o governo e instituições internacionais que atuam no setor a fim de se criar uma agência espacial nacional, tal como foi dito pelo ministro das Telecomunicações durante a Conferência Espacial que Angola acolhe. Com a perspectiva da transformação do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional em agência espacial, nesta conferência gostaríamos de trocar experiências com as agências espaciais aqui presentes, de formas a ser criado um ecossistema que possa satisfazer os desafios da indústria espacial angolana. Quando foi criado o GGPN, o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, já continha esta orientação de que ao longo de certo período devia evoluir para a agência. Então, os feitos da última década têm mostrado que, assim, o Gabinete está pronto para dar este passo de evoluir, chegar a uma agência espacial para poder, então, expandir aquilo que é o ecossistema espacial nacional. Participam da conferência mais de 70 especialistas da indústria espacial que apontam as ferramentas dessa tecnologia para o combate à pobreza em África. Podemos, com acesso à internet, ter, por exemplo, aulas online para que as crianças possam ter o mínimo, o básico de educação, né? Por exemplo. Portanto, a educação nós sabemos que é a base para que se comece a combater a pobreza. O que é que isto significa? Significa que os africanos devem ser os impulsionadores, devem utilizar, portanto, o espaço para o seu desenvolvimento econômico. Com o apoio de outros, todos os outros países poderão utilizar o espaço, uma vez que ele será acessível, uma vez que teremos a parceria, que é extremamente importante. Mas os africanos deverão ser os impulsionadores de todas estas iniciativas. Outra visão do Executivo consiste na construção do primeiro satélite de observação da Terra, a par do que já existe o Angosat 2, que serve para fins de telecomunicações. A Estratégia Espacial Nacional prevê a construção de 3 satélites, normalmente o satélite de telecomunicações, o Angosat 2 que já está em órbita, um segundo satélite de observação da Terra, porque a observação da Terra ajuda a tirar dados da Terra e tomar melhores decisões a nível político, e também as alterações climáticas é uma questão candente nos dias de hoje, também a Estratégia Espacial já previa o satélite de meteorologia. Portanto, o Sr. Ministro esteve a falar de uma agenda que já é conhecida dentro do Programa Espacial Nacional. A Conferência Espacial Africana vai até ao dia 5 deste mês. Falamos de saúde a seguir. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Autismo, que afeta uma em cada 100 crianças em todo o mundo, segundo dados da OMS. O preconceito e a discriminação constituem ainda as barreiras para superar. Apesar do aumento da informação sobre o transtorno, Angola não está fora do quadro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o autismo afeta 1 em cada 100 crianças. Globalmente, a OMS estima haver cerca de 70 milhões de pessoas com a doença, um dado que implica a urgente implantação de organismos com vocação para a defesa dos direitos das pessoas com autismo, um transtorno que atinge o indivíduo em diferentes graus de complexidade. A discriminação ou o preconceito são das principais barreiras que os autistas enfrentam. E pior, muitas vezes, vem do próprio ciclo familiar. Muito difícil. É para quem está na chuva mesmo para se molhar. E o meu é muito imperativo, ele não para. Nem tempo te dá como mãe para você comer. Você vem, chega em casa, dá vontade de desistir de trabalhar, mas eu sou mãe, sou pai, sozinha. Cuido ele sozinha. Nos diferentes setores da sociedade, as dificuldades pela assistência social, na educação, no emprego e tantos outros, comprometem o futuro das crianças que vivem com o problema. Uma situação que se torna mais agravante quando o acesso à informação é limitado. Em Angola, um dos principais dilemas dos pais com filhos autistas prende-se com as terapias através da assistência médica, já que por cada sessão,
os progenitores têm de pagar somas avultadas. Sem apoio é mais complicado ainda, porque há aqueles momentos em que temos as famílias para nos apoiar, mas eu não tenho isso. Por cada sessão no privado cobram 30 mil kwanzas. Quer dizer, e só são 2 horas. Quer dizer que se for com as 2 crianças, são 60 mil kwanzas que eu tenho que pagar. E por 2 horas não me ajuda em nada. Até 2020, o Instituto Nacional de Estatística estimava a existência de 576 mil angolanos com problemas de autismo, dos quais 157 mil habitam em Luanda. Com o objetivo de levar a informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno de espectro autista, a Organização das Nações Unidas escolheu em 2007 a data 2 de abril como dia para conscientização da condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. E em estúdio, para uma breve conversa sobre a realidade do país em relação ao autismo, recebemos o Dr. João Venâncio, psicólogo. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Doutor, de forma geral, como é que nós vamos entender o tratamento que o portador de síndrome de espectro autista tem em Angola? O acompanhamento, no caso. Ok. O tratamento é baseado em análise de comportamento aplicada e por intervenção precoce. Existem métodos específicos para tal intervenção. É necessariamente que haja um especialista na área capacitado para poder fazer essas devidas intervenções. Mas nem todas as famílias estão capacitadas a ter essa assistência. É bem verdade, né? Porque geralmente existem algumas clínicas com algumas taxas, né, que cobram muito elevado, que não atendem a todo nível social que o país oferece. Na nossa realidade, cá em Angola, na sua maioria, as pessoas com o diagnóstico do aspecto do autismo têm as suas intervenções mais nas clínicas privadas, porque é bem sabido que o nosso setor da saúde pública não intervém nesse tipo de aspecto. Por isso que temos um diagnóstico de precoce ainda dentro, muito para se fazer um levantamento, porque o nosso país não oferece as condições viáveis para isso. É necessário fazer a sociedade entender que o síndrome de espectro autista, ou o portador do síndrome de espectro autista, não é um anormal, não é uma sereia, como se diz vulgarmente. Bem, isso é bem verdade. Por conta da falta de informação, razão pela qual ainda há essa estigmatização. E eu sempre venho dizendo, né, o autista não é um doente, é um portador, ou seja, é um déficit, porque é uma pessoa normal. Porque atualmente, por conta da globalização em si, nós já não chamamos crianças especiais, nós chamamos crianças típicas e atípicas. Ou seja, a pessoa com um transtorno é uma pessoa atípica, ou seja, um cérebro atípico. E para uma pessoa funcionar, nós chamamos típico, nesse caso. Eu sou uma pessoa típica e a criança que geralmente fala especial é chamada pela pessoa típica. Então, geralmente, por falta de informação, ainda há esse preconceito dentro da nossa sociedade. Precisam ter um tratamento especial. Realmente, e nós dependemos muito do vosso setor para podermos, assim, espalhar uma informação para as pessoas estar mais dentro do assunto. Outra coisa que chama a atenção, doutor, é o acesso à escola. Bem, atualmente, eu digo atualmente porque eu faço parte dentro desse processo, existe escola com um projeto inclusivo, colégio e algumas escolas públicas, porque pude receber um artigo recente que o Ministério da Educação também já está a implementar a inclusão dentro das escolas públicas. Não é tanto, mas numa pequena escala. Vamos esperar que na próxima ocasião, então, tenhamos mais dados e os resultados sejam melhores. Ok. Muito obrigada, doutor, por ter estado connosco. Obrigado eu pelo convite. E na província da Huila, a dívida de consumidores com a empresa de distribuição de água cresce e de forma preocupante. São muitos os munícipes que não pagam a água que consomem e as contas superam os 1.000 milhões de kwanzas. Os clientes da Huila devem mais de 1.000 milhões de kwanzas à empresa provincial de águas e saneamento EPAS. Segundo a presidente do Conselho de Administração, Domingas Chikusi, a referida dívida foi acumulada durante vários anos. Até o final do mês de fevereiro, a nossa dívida rondava em 1 bilhão e 600 mil kwanzas. Portanto, esta é a dívida que temos desde 2018 até este período. Temos alguma dívida vencida também de 2016, 2017,
Nós começamos a apurar ela a partir de 2018. Portanto, a dívida tende a aumentar todos os meses. A situação está a provocar muitos constrangimentos ao funcionamento da empresa. Precisamos de melhorar os nossos serviços. E quando os clientes não pagam, temos problemas mesmo de pagar os custos operacionais para manter o funcionamento da empresa. Temos problemas, inclusive, de expandirmos as nossas lojas. Nós, nesse momento, só temos 3 lojas. Temos um quiosque e das três unidades, apenas uma é que é nossa, temos que alugar também. Então, não conseguimos levar os nossos serviços mais próximos dos nossos clientes. E temos uma série de atividades que devem ser feitas para mantermos, de facto, o sistema operacional. Há custos com pessoal, há custos com materiais de reposição, enfim, e não conseguimos fazer. Portanto, esta dívida faz-nos muita falta. Subsídio de isolamento. Reação dos profissionais do AMBO em destaque. E é sobre o assunto que falamos a seguir. Da província do AMBO chegam reações de profissionais que trabalham em zonas de difícil acesso e que agora contam com o suporte do subsídio de isolamento. São trabalhadores que hoje já não se queixam de algumas dificuldades que enfrentavam antes e cumprem melhor com as suas obrigações. As zonas longínquas, determinadas para efeitos de benefícios do subsídio, visam motivar a permanência dos trabalhadores nestes locais. Atanagildo Paulo, sociólogo, entende que estes estímulos vão desencorajar a fuga de quadros. Isto vai desencorajar, de facto, o abandono das zonas longínquas para a cidade. E, sobretudo, no setor da educação é o que se verifica. As pessoas assinam os contratos, aceitam os termos do contrato, mas depois de colocadas, há a tendência de fugirem daquelas zonas porque não há nem condições de habitabilidade, condições de trabalho, as vias de acesso são com muita dificuldade. Na visão do economista Alfredo Bacia, a medida vai atrair investimentos nas comunidades menos desenvolvidas através do aumento do consumo. O governo angolano já há algum tempo tem vindo a protelar essa questão do subsídio de isolamento na base salarial dos funcionários públicos e administrativos. Penso que esta medida tem impactos quer econômicos, quer sociais para a vida geral da própria economia. Se olharmos para os impactos sociais, podemos perceber que, para além de atrair os funcionários qualificados naquelas áreas onde se entendem serem recônditas, acaba também, por um lado, do ponto de vista econômico, trazer algum benefício para aquelas comunidades, uma vez que, quanto mais, portanto, estes funcionários públicos se instalarem naquelas localidades, acabam também por adquirir bens e serviços naquelas localidades, o que pode efetivamente contribuir para o desenvolvimento dessas comunidades. Alguns funcionários públicos que já beneficiam do subsídio de isolamento falam do seu impacto. Alguns foram beneficiados e outros não. Pelo menos no meu caso eu fui beneficiada com os 30%. Não é muito, mas faz a diferença porque é um valor que antes não tínhamos. Além da luta com os transportes, que outras dificuldades é que vocês enfrentam por trabalhar em localidades distantes? Muitas dificuldades. Nós saímos daqui 7 ou 6 horas para chegarmos lá pelo menos 8. Passamos todo o dia fome até às 15 e temos que sair de lá outra vez aqui à procura de melhores condições, né? Porque nós ficando lá somos jovens, precisamos nos formar e lá não temos universidades. Temos que estar sempre na via, de manhã a trabalhar e à tarde estar aqui dentro na sede para ver se conseguimos nos formar para melhor servir o nosso país. Os 30% vêm realmente para ajudar, para dar subsídio naquilo que é a nossa deslocação, as necessidades diárias. Já supre alguma coisa, principalmente na área do transporte, na área das condições alimentares,
Existem aqueles funcionários públicos que também labutam em zonas longínquas, que deviam ser abrangidos e que, infelizmente, ainda não beneficiaram deste subsídio. Fala-se de materialização neste mês de abril, alguns até com alguma esperança até 6 de abril. Vamos esperar que o Estado então consiga resolver este problema. Pais e encarregados de educação defendem a necessidade de mais espaços de lazer para crianças e alternativas de ocupação nos tempos de férias. Espaços de ocupação infantil em tempos de pausa letiva estão cada vez mais escassos, o que torna ainda mais difícil materializar os planos de férias. O período da pausa pedagógica permite que as crianças estimulem a sua criatividade através de brincadeiras e jogos. Entretanto, a preocupação dos pais reside na carência de espaços e atividades apropriadas para esse período. Os programas de férias existentes têm um custo elevado, segundo Tatiana Tavira e Sandra de Andrade. Não é fácil. Acho que não temos muitos programas atrativos e dos que temos não é barato para o custo daquilo que é o nosso bolso. Ter programas temos, mas o grande problema são os custos. Tatiana Tavira defende mais espaços que permitam estimular a capacidade de aprendizado das crianças. Penso que as escolas deviam criar programas interativos fora da rotina escolar, em que pudéssemos não só nos preocupar com aquilo que é fora do período de aulas e para que elas pudessem estar a interagir umas com as outras para além só de matérias e tudo mais. Com a falta de espaços públicos, Sandra de Andrade recorre aos programas implementados no período da quarentena da pandemia da Covid-19, enquanto que Tatiana Tavira aposta em passeios em casa de familiares. Fazemos piquenique em casa, ponho-lhe na cozinha a fazer as coisas comigo, andamos de bicicleta, lemos, vemos filmes, coisas assim, do género. O mais provável é sempre estar em casa de um familiar mais próximo, com os primos, e às vezes sair um bocadinho fora da cidade ou então um shopping, né? O mais provável é o shopping Talatona, que é o mais frequente. O professor António Luciano explica as implicâncias que podem advir da mudança de rotina e a importância da criança participar na planificação de um programa de férias. Há implicâncias, quer positivas ou negativas. Falo das negativas, que é o retrocesso que a criança tem após quebrar a rotina de estudos e vai para um ambiente mais ameno, em que ela desprende-se da preocupação de estar a executar as suas tarefas e pelo fato de não ter alguém que a acompanhe para executar as mesmas tarefas que foram recomendadas. Implicâncias positivas, ela faz uma descarga, ela desanuvia, ela sai daquele ambiente fechado, cercado de pressões didáticas ou acadêmicas que as levam a andar numa vida muito acirrada de desafios. Não será uma imposição, mas ela deverá sugerir onde quiser ir passear, para que ela sinta que é importante e que as suas opiniões valem para aquilo que é importante para si também. As brincadeiras e jogos estimulam o crescimento físico, emocional, social e cognitivo da criança. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. No próximo bloco, não perca diálogo com a juventude que fala sobre o dever de amar Angola. E ainda o resumo dos principais assuntos que marcaram a atualidade além das nossas fronteiras. Voltamos a seguir a um curto intervalo. Não saia daí. Até já. Já de volta com notícias no Girassol Jornal. Tomou posse hoje o presidente do Senegal aos 44 anos. O assunto mereceu destaque no resumo da atualidade internacional, que é desenvolvido a seguir pela Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Kina Simeão, boa noite. Boa noite, Edna, avança. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. Bassirou Diomaye Faye é o 5º presidente do Senegal. Diomaye Faye sucede a Macky Sall, que esteve 12 anos na presidência do Senegal. Nesta terça-feira, na presença de 7 chefes de Estado da CEDEAO, assim como representantes de organizações internacionais e do corpo diplomático acreditado no país. O novo presidente do Senegal declarou-se consciente que a sua vitória traz consigo um profundo desejo de mudança sistemática. Outras notas internacionais acompanham. O presidente Félix Tshisekedi, da República Democrática do Congo,
anunciou a nomeação de Judith Saminawa Tuluka como a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do país. Esta decisão histórica cumpre uma promessa de campanha feita pelo presidente e marca um passo significativo em direção à igualdade de género no cenário político congolês, além de simbolizar um avanço significativo na política institucional e de oferecer esperança para uma maior inclusão e representação na governação. No seu primeiro discurso transmitido pela televisão estatal, a primeira-ministra comprometeu-se a dar prioridade aos esforços de paz e desenvolvimento, especialmente nas províncias orientais devastadas por conflitos armados. Tuluka manifestou profunda preocupação com a situação das pessoas afetadas pela escalada de violência e reafirmou seu compromisso em encontrar soluções sustentáveis para a crise. No entanto, a nomeação dela ocorre no meio da árdua tarefa de formar um novo governo, um processo que deverá envolver extensas negociações com várias facções políticas. 29 pessoas morreram no incêndio numa casa noturna no centro de Istambul. De acordo com o gabinete do governador da cidade, as chamas começaram em obras de reforma da casa noturna. Dezenas de bombeiros e outros socorristas foram chamados para atender ao chamado no clube, que ocupa 2 andares do subsolo de um edifício residencial de 16 andares. Uma pessoa ficou ferida e está em estado crítico num hospital. Segundo o ministro da Justiça, Yilmaz Tun, 3 promotores investigam o incêndio e 5 pessoas foram detidas. Cidadãos da Austrália, Grã-Bretanha e Polónia estavam entre as 7 pessoas que trabalhavam para a World Central Kitchen que foram mortas num ataque aéreo israelita no centro de Gaza. Os trabalhadores, que também incluíam palestinos e um cidadão com dupla nacionalidade dos Estados Unidos e do Canadá, viajavam em 2 carros blindados com logotipo da World Central Kitchen e um outro veículo. Apesar da coordenação dos movimentos com as forças de defesa de Israel, o comboio foi atingido quando saía do seu armazém em Deir al-Balah depois de carregar mais de 100 toneladas de ajuda alimentar humanitária trazida para Gaza por mar. Os militares de Israel disseram nesta terça-feira que um dos seus ataques em Gaza matou os trabalhadores e que um general de alto escalão revisaria as conclusões de um inquérito preliminar. Está contada a atualidade internacional. Guiné Simeão, boa noite. Continuação no último jornal. Até amanhã, Edna. Até amanhã. Bom descanso. Bom descanso, Edna. Bom descanso. Nos Estados Unidos da América, uma pessoa foi diagnosticada com gripe aviária. Aconteceu no Texas. Segundo as autoridades, o vírus foi diagnosticado no paciente em causa, depois do mesmo ter tido contacto com leite de vacas contaminadas. Trata-se de um paciente que foi testado na semana passada e cujos resultados foram conhecidos no fim de semana, segundo o jornal Washington Post. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a infecção terá acontecido depois de o homem ter tido contacto com leite de vacas infectadas com vírus influenza H5N1. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças referiu que o paciente está a receber tratamento e que até o momento o único sintoma detectado foi a inflamação nos olhos. A instituição afirmou que a infecção não altera a avaliação do risco, que considera ser baixo para a saúde humana da gripe aviária H5N1 para o público em geral dos Estados Unidos. Entretanto, de acordo com a Agência de Saúde, pessoas expostas a aves ou outros animais infectados ou ainda a ambientes contaminados têm um maior risco de infecção. As autoridades de saúde dos Estados Unidos detectaram nas últimas semanas vacas infectadas com o vírus em algumas fazendas produtoras de leite em 5 estados do país, nomeadamente Texas, Kansas, Idaho, Michigan e Novo México. Juventude. O dever de amar Angola. Diálogo em destaque. E é mais à frente, o deputado da Mauritânia, Amadou Bouvecha, foi hoje recebido na Assembleia Nacional, onde foi tratar de questões de domínio de cooperação parlamentar. A audiência com o terceiro vice-presidente do Parlamento angolano serviu também para falar sobre a situação da comunidade mauritaniana residente em Angola.
Numa visita de cortesia, o terceiro vice-presidente da Assembleia Nacional encontrou-se com o deputado da Mauritânia, Amadou Bouvecha, onde discutiram questões de interesse mútuo, desde assuntos legislativos até desafios enfrentados por ambos os países. O também observador eleitoral da Mauritânia para a África destacou o valor da cooperação internacional e a oportunidade de aprender com o nosso país. Aqui há muita comunidade mauritaniana que está residindo aqui em Angola, mais de, às vezes dizemos 9 mil, às vezes dizemos 12 mil. Ver como é que nós podemos criar uma amizade parlamentar entre a Assembleia Mauritaniana e a Assembleia Angolana. Foi o primeiro encontro hoje e, portanto, espero que a relação seja muito mais forte e avançada pelo próximo futuro, inshallah. É isso que nós queremos. A cooperação entre os parlamentos dos dois países poderá sair mais fortalecida com este encontro, já que é a primeira vez que o parlamentar mauritano é recebido na Assembleia Nacional. O vice-presidente nos recebeu muito bem, nos meteu em contato com o parlamentar de Relações Exteriores, que vai dar avanço nesse processo, que é muito importante para nós, e muito importante também para os dois parlamentos. Foi a primeira vez que o nosso presidente manda para nós, o ressortissante mauritaniano, em toda a África, escolher um representante para responder nossos problemas no nosso parlamento, né? Estamos a agradecer o país, o povo angolano, o governo angolano. Muito bem, aqui não temos por que se queixar. Este encontro não apenas solidifica os laços entre Angola e a Mauritânia, mas também demonstra o compromisso mútuo de buscar soluções conjuntas para os desafios globais que o continente africano enfrenta. E voltamos a falar de saúde. A 13ª edição do Café Cipra abordou hoje a problemática do atendimento humanizado no setor da saúde. Em análise, no debate promovido pelo Centro de Imprensa da Presidência da República, estiveram os fatores que ainda colocam a qualidade dos serviços de saúde do país em baixo nível. O Ministério da Saúde está comprometido em reforçar ações para o aumento do acesso a serviços de saúde inclusivos, equitativos e humanizados. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, falava nesta terça-feira em Luanda, durante a 13ª edição do Café Cipra, onde apontou a literacia em saúde, a melhoria da assistência médica e medicamentosa como alguns principais desafios do Executivo angolano no domínio da saúde. Nem tudo é um mar de rosas. Nós apresentamos aqui os vários ganhos que temos tido no setor, infraestruturas, recursos humanos, em que fizemos os maiores enquadramentos de todos os tempos na história da saúde, mas estamos a fazer investimento a todos os níveis e até podemos comparar o rácio de unidades sanitárias de terceiro nível com as do nível primário, através do PIM, 155, e no nível terciário já temos concluídos 6 novos grandes hospitais. A formação contínua dos profissionais da saúde foi apontada como uma das vias para que haja mais humanização nas unidades hospitalares do país. Falava sobretudo dos médicos de maxilofacial. Realmente são poucos os especialistas, mas neste momento estão em formação 37 internos. E a especialidade maxilofacial faz parte, dentro do leque de necessidades formativas, daquelas especialidades que nós consideramos como especialidades carenciadas. Quais são as especialidades carenciadas? São aquelas em que nós começamos o internato cá no país, mas sabemos que o programa formativo precisa de formação ou estágios complementares. Daí que as parcerias que o MINSA tem estado a fazer com unidades formativas no exterior do país são exatamente para garantir uma formação com melhor qualidade destes profissionais. A diretora do Hospital Materno Infantil Azacó de Menezes defendeu a obrigatoriedade do cumprimento das normas, procedimentos nos hospitais para que haja serviço digno aos utentes. É preciso que haja bons profissionais, os procedimentos e normas devem ser seguidos e quem não segue os procedimentos e as normas deve ser severamente punido porque coloca em risco a paciente, a instituição e o país. Temos que ter infraestruturas que atendam às necessidades dos pacientes.
O diretor do Complexo Hospitalar do Alexandre do Nascimento, um dos facilitadores desta edição do Café Cipra, falou da necessidade de investir mais nas cirurgias complexas no país, uma forma de evitar a procura de serviços de saúde fora de Angola. Outra área que é muito importante é a neurocirurgia. Provavelmente nós falamos menos, mas hoje há uma revolução que está sendo feita nesta área. Praticamente os doentes com problemas de coluna e alguns que ainda precisam de cirurgias a nível cerebral, hoje em junta já não saem. As doenças cardiovasculares, tirando algumas situações de crianças que precisam de algum atendimento, para lá é que nós temos que crescer, que são evacuadas posterior. Em neurocirurgia, nós hoje estamos a dar quase uma resposta na casa dos 90%, 95% daquilo que são as necessidades do país. Apesar do pelouro da saúde constituir prioridade nas políticas públicas do Executivo, resultante do aumento quantitativo e qualitativo das suas infraestruturas e aplicação do acesso aos serviços especializados, subsistem desafios relacionados aos cuidados primários e ao atendimento humanizado aos pacientes. Abril, mês da juventude. O Girassol Jornal tem aberto o espaço Força Motriz para, ao longo do mês, retratarmos tudo o que tem a ver com esta franja determinante da sociedade. A juventude é o futuro e com ela o diálogo. Hoje foi sobre o dever de amar a terra, que nos viu nascer Angola. Menezes, de 20 anos, é o reflexo da força de vencer de muitos jovens angolanos. Há um mês, a moradora do São Pedro da Barra, com um pequeno baú à cabeça, comercializa bolinhos pela zona baixa de Luanda. Acordo 2 horas da manhã, 2 horas até 5 horas tenho que sair de casa. Não para estudar, é por isso que eu decidi fazer só para não ficar parada, contribuir para o país. O restante ajuda para meus irmãos na escola. Como eu tenho planos de fazer curso de pastelaria, passo por passo para ver se consigo entrar num curso. Cuidar do país é uma demonstração de amor à pátria. A estudante Érica Palhares defende que tudo deve partir pela valorização do esforço de quem deu vida por essa Angola. Na qualidade de sermos jovens, quer dizer que nós crescemos e acompanhamos, de certa forma, o desempenho do país. Isto quer dizer que nós devemos preservar tudo quanto o governo e empresas privadas fizeram para fazer com que esse país desenvolvesse. Isso quer dizer a não vandalização mesmo dos bens públicos, porque nós todos temos a responsabilidade de tratar bem daquilo que foi feito para que aquilo demore mais tempo e sirva para todos, até as nossas futuras gerações. Justino Mazita e Érica Palhares sinalizam que nos dias que correm é crescente a vontade dos jovens em participarem dos assuntos voltados para si. Porém, os mesmos programas devem acompanhar a velocidade de renovação da juventude. É visível a apetência da juventude angolana em estar disponível. Entretanto, acredito eu que o que tem estado a falhar é a forma como direcionamos as intenções nos planos. Vem aí o pacote legislativo para a implementação das autarquias, eventualmente se isso passar pelo crivo da Assembleia Nacional, poderá imprimir uma dinâmica diferente naquilo que são a materialização, naquilo que é a materialização dos planos conceptual governativo. Na verdade, nós jovens é que devemos ser mais entregues às nossas paixões e abraçar mesmo quando alguém nos oferece ou nos propõe a uma dada oportunidade. E isso quer dizer que nós, como estudantes, devemos estar sempre prontos com cursos, formações que são hoje elementares para ajudar a qualquer um numa empresa ou sei lá onde for no mercado de trabalho. A união é que faz a força e é mesmo por meio dela que nós vamos ajudar o país e é estando aqui, é aqui na África, na nossa Angola, onde nós devemos mostrar aquilo que nós olhamos e achamos que deve melhorar, deve mudar e somos nós que devemos fazer essas mesmas mudanças. O grande sonho de Paulina Menezes é ser apresentadora e porque o futuro é agora, concedemos-lhe a oportunidade de acreditar e não desistir de Angola.
sejam todos bem-vindos a mais um programa Girassol. Eu sou Albina Lussati Menezes, estamos aqui na rua de Luanda, na Bahia, para entrevistar algumas pessoas. Pois, o espaço que dá vez à juventude, vamos dialogando ao longo do mês com os jovens neste abril. Uma delegação da Fundação Qatar visitou hoje a Escola 42, aqui em Luanda. Durante a visita, a comitiva tomou contacto com a dinâmica de funcionamento da instituição de ensino e elogiou o conceito implementado. Os estudantes da Escola 42 Luanda receberam nesta terça-feira a delegação da Fundação Qatar, uma organização sem fins lucrativos dedicada à educação, pesquisa e inovação. A visita, que também serviu para a interação com os alunos, deixou a delegação impressionada com a instituição de ensino em tecnologias de informação e comunicação. I was thrilled to visit 42 here in Luanda. I had a visit this morning with the First Lady. Eu estava expectante para visitar a escola 42 em Luanda. Eu visitei a escola esta manhã com a primeira-dama da República. Estou tão orgulhoso pelo que vi na escola. Estou em representação da Qatar Foundation e trouxe comigo o colega da Satirling, que também vieram conhecer este projeto. Fiquei com boa impressão do que eu vi. Eu já visitei a escola de Paris e posso assegurar que em Angola é fenomenalmente impressionante. Os estudantes, o espírito de entrega e o nível de aprendizado é tudo muito impressionante, de nível internacional. O governo de Angola, de certo, deve estar muito orgulhoso desses estudantes, pelo que já fazem e da instituição pelo que representa. The institution and all the students, I'm very pleased to see what they're doing here. Podemos falar numa possível parceria, não avançamos, mas podemos perceber que, além de terem ficado espantados, porque não estavam à espera de encontrar uma escola de codificação a este nível, aqui em Angola, em Luanda especificamente, mostraram bastante interesse. E da SpaceX. Como todos sabemos, a SpaceX também está bastante interessada, sendo uma área que a programação tem um impacto enorme. Jamila Almeida adiantou à imprensa que a Escola 42 Luanda está na fase de preparação da primeira turma de programadores. Já realizamos algumas piscinas, que são as fases de seleção. Estamos a preparar-nos para o kick-off, que é a formação da primeira turma. 150 alunos, neste caso cadetes. A instituição, também conhecida como a 42, foi inaugurada pelo Presidente da República, João Lourenço, em 2023 e funciona dentro das instalações do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências. Tem o apoio financeiro do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. A entrada em funcionamento de um novo espaço comercial no bairro Ogiaenda gerou postos de trabalho para mais de 800 jovens. Os beneficiários têm todos a garantia de estarem inscritos na Segurança Social. O empreendimento é um investimento de 8 milhões de dólares. Trabalho na área da limpeza, no edifício. É meu primeiro emprego. Gosto muito do trabalho que eu faço. Estou na limpeza, agradeço muito pelo primeiro emprego que eu tenho. É lá onde eu consigo sustentar a minha família. Rosalina Rossi faz parte dos 800 jovens que conseguiram o primeiro emprego com a entrada em funcionamento do novo espaço comercial no bairro Ogiaenda, uma infraestrutura erguida num espaço de 5.000 metros quadrados que conta com 260 lojas comerciais. O corte da fita foi feito pelo diretor do Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Econômico Integrado, Dorivaldo Adão, e pelo empresário chinês Lin Fengping, diretor do empreendimento. Vai empregar inicialmente 800 jovens e a perspectiva é que esse número aumente e é exatamente isso que nós, governo da província de Luanda, também queremos. Para estes jovens que conseguiram seu primeiro emprego, é uma satisfação poder trabalhar para tirar o sustento de suas famílias. O emprego que eu tenho, consigo realizar meus sonhos, voltar a estudar. Sim, é isso que eu quero. Está sendo muito benéfico. Cada mês que passa, tenho atingido uma meta muito alta
E está a ser bom, agradável e dá para gerir. E qual é a área que se candidatou? Estou na área da limpeza. Almejo ter mais tempo de trabalho para realizar os sonhos dos meus filhos. Já não é meu sonho, é o sonho do meu filho. Esse é o que eu almejo, trabalhar por mais tempo para, na verdade, assumir a escola da minha família, dos meus filhos e sustentar a minha família. Isso é o que eu almejo por mais tempo de vida. Dorivaldo Adão disse que essa infraestrutura pode contribuir para o reordenamento do comércio a nível do município de Kazenga. De forma geral, de forma particular, o município de Kazenga acaba de ganhar mais uma infraestrutura que pode ajudar essencialmente o programa de reordenamento do comércio. Que esses funcionários possam estar inscritos na Segurança Social, que possam receber salários acima do salário mínimo nacional e que, de certa forma, com os salários que eles ganham aqui, consigam satisfazer as suas necessidades. Por seu turno, Lin Fengping garantiu que todos os trabalhadores deverão ser inscritos na Segurança Social. Esses, quando lojas trabalhar, vai registrar no Segurança Social e pagar o Segurança Social para todos os trabalhadores. 8 milhões de dólares norte-americanos é o valor que foi investido para a construção do shopping que está situado no distrito urbano do Hoje Ainda, município do Kazenga, em Luanda. E acontece nesse preciso momento a gala de distinção organizada pela Federação Internacional de Cruz Vermelha. Trata-se de um momento de reconhecimento a distintas figuras e instituições que apoiam as iniciativas da organização no país. Junta-se a nós agora com mais detalhes o Alberto Capitão. Capitão, boa noite. Viva, muito boa noite aos dois e a quem nos acompanha por esta altura. Está já a começar exatamente este jantar de gala, que serve também de reconhecimento e uma oferta à presidente da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Kate Forbes, que está em Luanda a trabalhar desde o dia 30 de março. Ontem, recordamos, esteve num primeiro momento com o Presidente da República, João Lourenço, onde a norte-americana Kate Forbes reconheceu o trabalho de Angola, no caso da Cruz Vermelha de Angola, e também daquelas figuras e instituições que têm estado a apoiar esta organização para continuar a fazer o seu trabalho de filantropia e de apoio também sanitário a muitas famílias de Angola. Uma instituição que já atua no nosso país há vários anos, mas para mais dados vamos agora à conversa com a coordenadora nacional institucional para a estratégia e também projetos ou desenvolvimento, no caso da Cruz Vermelha de Angola, Catarina Laurinda, que está connosco para nos falar dos projetos que esta organização tem estado a desenvolver. Boa noite, em direito para a Rede Girassol. Que projetos é que vocês têm estado a desenvolver por esta altura, neste novo mandato que têm estado a desenvolver com a Presidente Delfina Kumandala? Ok, boa noite. A Delfina Kumandala, como presidente, ela começou em maio do ano passado. E de maio para cá, vários programas estão a ser desenvolvidos em todas as províncias do país, mais concretamente no sul do país, onde nós atendemos a cerca de 1000 famílias com assistência monetária e assistência alimentar com cestas básicas e ações de mitigação dos efeitos da seca. Também damos assistência nutricional, onde temos cozinhas comunitárias que atendem cerca de 200 pessoas diariamente, principalmente crianças e idosos. Também atendemos questões ligadas à malnutrição. Isto concretamente nas províncias da Huila, Cunena e Namibe. Para as vítimas das inundações, nós estamos a trabalhar nas províncias de Luanda, Malange e Bié, onde atendemos também 1000 famílias com assistência monetária e ações de água e saneamento, proteção, gênero e inclusão e engajamento comunitário e prestação de contas às comunidades. Deixa-me dizer também que faz parte da agenda da nova governação, encabeçada pela Presidente Delfina Kumandala,
a questão de doação de sangue. Temos programas que vêm resgatar aquilo que foi a Cruz Vermelha no passado, porque a Cruz Vermelha já foi o maior parceiro do governo com relação às questões de doação de sangue. Então, realizamos um programa piloto de 1 a 15 de dezembro do ano passado, onde conseguimos mobilizar mais de 2.000 pessoas para a doação de sangue, isto é a nível do país todo. Vocês, como disse, foram muito conhecidos no passado no setor da saúde. Como é que está a situação dos postos de saúde da Cruz Vermelha de Angola? Devem ser reativados, sim e não? E se vão ser reativados para quando? Nós temos alguns postos de saúde em algumas províncias, também faz parte da estratégia da nova governação a reativação de alguns postos que hoje já não estão a funcionar. Temos postos a funcionar em Benguela, em Luanda e no Kwanza Sul e na província do Zaire, mas são postos de pequeno porte. Queremos reativar esses postos para, de facto, atenderem às necessidades das pessoas mais vulneráveis, porque os nossos postos normalmente ficam localizados nas áreas de difícil acesso para uma maior e melhor assistência aos mais vulneráveis. Muito obrigado. A conversa com a coordenadora nacional institucional para o desenvolvimento da Cruz Vermelha de Angola, Catarina Laurinda, que falou-nos aqui então dos vários projetos que têm sido desenvolvidos por esta organização internacional, mas que tem também a sua sede em Angola há mais de 30 anos, muito conhecida por apoiar projetos ligados à saúde. Nós aqui também já tivemos a oportunidade de conversar com a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que chegou em instantes e disse que a Cruz Vermelha sempre foi um parceiro muito forte de Angola no domínio da saúde e que está hoje muito virada também para o apoio social às famílias vítimas das secas e das inundações. Ora, para o futuro, Angola quer reforçar esta parceria com a Cruz Vermelha de Angola, por isso mesmo ontem Kate Forbes esteve reunida primeiro com o Presidente da República, João Lourenço, no Palácio da Cidade Alta e depois com a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, também passou pelo Ministério das Relações Exteriores e ainda pelo Ministério do Ambiente, bem como pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Quanto a esta gala, vai servir para a homenagem, distinção e reconhecimento de figuras e instituições que têm estado a apoiar a Cruz Vermelha de Angola na execução dos seus mais variados projetos, hoje muito focados para a assistência social. É um assunto que nós, Rede Girassol, vamos continuar a acompanhar e claramente nos próximos serviços de informação da Rede Girassol vamos levar outros momentos deste jantar de gala que serve para homenagear Kate Forbes, que está de visita a Angola numa jornada que teve a duração de pouco mais de 3 dias de trabalho. Despedidas do Josué Massuaco e do Alberto Capitão Quina e Simeão, boa noite. Continuação de ótimo serviço informativo a esta hora. Ora bem, boa noite. E assim termina a edição de terça-feira de Girassol Jornal, à segunda da semana. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, 19h45. Obrigada pela companhia de sempre. Boa noite, estamos juntos, hein?